Bom dia a todos. Muita paz, que Jesus seja sempre a nossa inspiração. É uma alegria estar nessa casa, é uma alegria estar na casa espírita. E eu vou começar iniciando por algumas questões equivocadas que nós costumamos comentar, utilizando até uma parte desse assunto de uma fala de José Raul Teixeira, uma vez que ele esteve aqui no Salão de Eventos do Paraná Clube, e ele fala sobre alguns contrassensos que nós utilizamos. E ele disse que muitas vezes as pessoas dizem: vou casar na igreja para casar diante de Deus. Vou orar na igreja para orar diante de Deus. Onde está o paradoxo? Onde está o equívoco? Nós dizemos, acreditamos que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Aonde eu orar, aonde eu casar, aonde eu fizer qualquer coisa, estou fazendo diante de Deus. É claro que fazer nos templos fica melhor. Por quê? Porque o templo já puxa uma energia um pouquinho mais, nos auxilia, nos inspira um pouco mais. Mas o que eu fizer, eu faço diante de Deus. É tal o cuidado do Criador com as suas obras que ele está presente em tudo. Eu costumo dizer que o que em Deus está presente? A energia do amor. Porque a obra divina é a obra do amor. Então, a presença de Deus é a presença do amor. Como diz, agora eu vou, Pedro, João ou Paulo, né? É um dos três, eu sempre confundo os três. Eu sempre confundo os três, nunca sei o que um falou, o que o outro falou, a não sei que eu leia. Que o amor de Deus, acho que foi João, que o amor de Deus, que Deus é amor. E Paulo vai dizer que o amor de Deus derrama-se sobre a sua obra. Então, nós estamos mergulhados no amor de Deus. E é esse amor que cuida de nós. Esse amor que investe em nós. É o amor de Deus que investe em suas obras, na sua obra. Na verdade, a obra de Deus é um conjunto, né? Nós fazemos parte e nós somos seus filhos, né? Nós somos o que podemos dizer, sem querer exaltar o nosso ego, nós somos o suprassumo da criação divina. É claro que nessa condição de seus filhos, nós vamos ter filhos mais evoluídos e menos evoluídos. Né? E como é que evoluímos? Buscando conhecer a verdade. É o que Jesus nos propõe em João 8,12. Capítulo 8,12. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberta do quê? Da ignorância. Kardec vai nos dizer que a verdade sempre esteve presente no mundo. O que nós temos é que buscar o acesso a ela, tirando o véu da ignorância de cima, que bloqueia a verdade. Então, o que nós vamos buscando a verdade é nos encaminhando para compreender o mundo à nossa volta. Temos algumas alternativas para compreender o mundo à nossa volta e muitas vezes esperamos que a ciência encontre Deus. Não é papel da ciência. Aí eu pego uma passagem que Joana de Anges nos fala no livro Autodescobrimento, uma busca interior. Quando ela, no finalzinho, ela vai fazer uma referência sobre uma proposta de São Boaventura e São Vítor de São Hugo, que eles propõem que existem 3 portas de entrada, dizem olhos, eu vou usar portas de entrada, né? Vou deturpar um pouquinho, né? Mas de entrada para o conhecimento. E essas portas de entrada, esses olhos que São Boaventura e São Vítor dizem, são o primeiro deles, os olhos dos sensórios, dos nossos sentidos, pelos quais observamos o mundo e aprendemos a verdade, porque o mundo faz parte da verdade da obra divina. Pergunta número 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, então no universo 2 elementos? Então, porque ele já tinha tratado um pouco desse assunto, mas aí ele faz uma concentração. Então no universo 2 elementos, matéria e espírito. E os espíritos respondem que sim,
e, acima de tudo, Deus. Quando eu falo da tema verdade, exclusivamente, aqui eu estou trazendo como introdução, eu vou dizer que nós temos como um triângulo: Deus, verdade absoluta, matéria, espírito, verdade e obra. E na paz da verdade, parece que estou fazendo um reducionismo da grandeza da obra de Deus e do Criador. Não é isso, é para entendermos aonde está o nosso foco. Deus, temos que buscá-lo. Temos que buscar o conhecimento da sua obra, matéria, e o conhecimento da sua obra, espírito e mundo espiritual, que isso interessa mais diretamente a nós, porque somos seus filhos em espírito. Não é o corpo físico, é o espírito que é filho de Deus. E é esse espírito que tem a genética divina, a semelhança com Deus. Não é o corpo físico. Eu até brinco, se fosse fisicamente, nós fôssemos semelhantes a Deus, aqui deve ter o quê? Umas 120 pessoas? Para que a gente seja semelhante a Deus, ele tem que ter um pedacinho de cada um de nós. Deus já seria um Frankenstein. Se fosse fisicamente, não é fisicamente, é espiritualmente. Nós temos a semelhança com ele pela imortalidade, temos a semelhança com ele, a centelha do amor, deixai brilhar a vossa luz de Jesus, e temos a centelha da inteligência. Imortalidade não tem o poder, somos imortais, ponto. Temos que viver a imortalidade. Mas a inteligência e os sentimentos, o amor, nós temos que desenvolver. Para isso, ele nos põe nesse mundo, para desvendar na sua obra essas verdades. A verdade, desenvolver inteligência e conhecer o amor. O objetivo é o amor. Isso nós vamos interpretar pegando a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, se o progresso moral dos sentimentos do coração segue sempre o progresso intelectual, e os imortais respondem que é sua consequência. Então, o moral é consequência é as duas únicos progressos que nós temos a fazer. Os dois únicos. Então, progresso moral dos sentimentos, do amor, é consequência da inteligência. Então, a inteligência é instrumento, é meio. Mas não lhe segue de imediato. Até para a gente ver por aquilo que já desenvolvemos em termos de ciência e tecnologia, que não demos um salto muito grande, demos um salto razoável na inteligência, mas haja vista a situação do mundo, na moral, o amor ainda está capengando. Precisamos usar a inteligência para isso. Então, buscar a verdade é usar esses recursos. Então, quando São Boaventura nos propõe que usemos os sensores que temos, os 4 sentidos, para olhar o mundo à nossa volta. E aí usamos o segundo olho, o olho da razão, para interpretar o mundo e desenvolver ciência. Para encontrar Deus, nós precisamos usar a razão com Kardec, porque não nos é dado ainda conhecer a natureza íntima de Deus. Resposta à pergunta número 10. Mas podemos, observando o mundo pela obra, conhecer o autor. É o uso da razão. No capítulo 2 da obra Gênesis, ele propõe que conheçamos os caracteres da divindade. Ali ele fala de Deus nesse capítulo 2. Os caracteres da divindade. O que Deus pode ser e o que ele não pode ser. Porque às vezes a gente diz que Deus não é justo. E se ele não fosse justo, não seria Deus, diz Kardec. É o uso da razão para chegar a esta conclusão. Porque outro ser que não cometesse um ato de injustiça, este seria Deus. O que ele quer dizer aqui? Pela razão, pela lógica, Deus tem que ser perfeito. E é isso que Jesus nos convida, caminhemos na direção da perfeição divina. E aí usamos os olhos da razão para a ciência e usamos os olhos da razão para encontrar Deus pela obra, enquanto não nos é dado conhecer a natureza íntima de Deus. Lá nos primórdios da humanidade, nós usávamos apenas os sentidos. Depois nós fomos desenvolvendo a razão. E com a razão fomos desenvolvendo recursos para facilitar as nossas vidas aí na ciência e na tecnologia. Nós precisamos do terceiro olho, que é o olho da contemplação. Onde nós nos voltamos para dentro e encontramos e conversamos e nos aproximamos de Deus, do Deus que vive em nós. Nós temos a centelha divina
em nossa consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos, na consciência. É a presença divina em nós. E Jesus, como foi o maior emissário para falar da lei divina e nos apresentar a lei divina, Jesus está em nossa consciência. Então, nós temos essa responsabilidade com a nossa consciência. E, voltando-se para dentro de nós, e dando ouvidos à consciência, estamos buscando a contemplação e o conhecimento e o exercício da contemplação da grandeza daquilo que somos perante o Criador. Somos pequenos, por um lado, pela nossa fragilidade, mas somos grandes porque somos o investimento do Criador. E se somos o investimento do Senhor do Universo, precisamos de mais alguma coisa? O que nos falta? Convicção. E para isso, ele nos oferece os recursos para irmos atrás da verdade, desenvolvermos inteligência e desenvolvermos sentimentos. A verdade sempre esteve disponível, tudo no universo sempre esteve disponível. E para esclarecer, esse computador já está no universo desde que o universo foi criado. Não tem nada nele que não estivesse no universo. Nós somos levantando o véu da ignorância de cima de alguns componentes e fomos reorganizando e produzindo o computador. Mas tudo que está nele já estava lá. Ah, mas o software que gerencia o computador está na nossa inteligência, o uso da inteligência, para desenvolvê-lo e for colocá-lo em prática. Precisamos usar a inteligência para encontrar o Criador e aprofundar os olhos da contemplação. Este é o mais difícil, é onde estamos mais distantes. Mas Deus oferece os recursos para que nós venhamos gradativamente conquistando a verdade. Primeiro, a verdade que nos envolve a razão, a ciência, o conhecimento. Depois, a verdade que nos aproxima do Senhor do Universo e nos aproxima de nós mesmos. Claro que isso anda paralelamente, mas é preciso que a inteligência ande na frente. Porque é a inteligência que vai nos dar, nos conduzir a discernir, fazer escolhas e definir o que convém e o que não nos convém. Isso, o que faz é a inteligência. Agora, para abastecer a inteligência do que convém e do que não convém, aí nós precisamos dos emissários divinos que vêm nos falar da lei do amor. Evidentemente, o maior deles, Jesus. Mas desde os primórdios, até nas crenças pagãs, nós já tínhamos os rudimentos dessa questão, da busca do conhecimento de um ser maior, criador do universo. E criamos uma série de teorias a respeito. Mas Deus vai nos oferecendo os recursos para que conheçamos a verdade. Deus não nos abandona. Deus nos ampara o tempo todo. Inclusive, tem um texto sobre isso. Deus não nos desampara no livro O Pão Nosso. Psicografia de Chico Xavier é uma das obras do Pentateuco, das 5 obras, né, da série, não Pentateuco, da série Fonte Viva, apesar de ser um Pentateuco, né, 5 livros, da série Fonte Viva, no livro Pão Nosso, tem lá, Deus não nos desampara. Aí fica a sugestão até de busca dessa obra e de leitura. Deus está sempre conosco. E onde está o problema? É que nós não estamos com Ele. É que nós ainda não estamos com Ele. Estamos buscando, claro, estamos ensaiando, mas não estamos com Ele. Temos que buscar a lei divina. Buscar dar ouvidos à nossa consciência. Nós damos ouvido a tantas coisas e a tantas futilidades, principalmente hoje em dia com o uso das redes sociais. Eu tenho dito que as redes sociais, 90%, isso é um chute meu, não é um dado estatístico, não é ciência. É um parecer meu. 90% é lixo. E aí nós temos que fazer o trabalho de separar o joio do trigo. E dá trabalho. Nós falávamos há pouco com Edson, né? Falava há pouco com Edson que a casa tem no seu canal 2.800 e poucos seguidores. Aí eu estava olhando as visualizações das palestras. Tem várias palestras lá, não sei quantas, não contei. Mas poucas delas têm mais de 300 visualizações. A grande maioria é menos disso.
Aí você pega esse pessoal que tem dito influenciadores digitais, 15 milhões de seguidores. Suas mensagens, seus vídeos, 20, 30 milhões de visualizações. Aí você vai dar uma espiadinha para ver o conteúdo. É de chorar. É de chorar. Mas por que que vende? Porque nós ainda não estamos atrás da verdade. Nós preferimos a futilidade. É mais confortável, não precisa pensar, não precisa exercer o direito de pensar. E não é nem direito, já tem a obrigação de pensar. E fazer as escolhas apropriadas. E dizer que eu não tenho acesso ao conhecimento e à informação, hoje em dia não dá para dizer mais. Nós temos. Mas as informações sempre chegaram de acordo com o nosso nível evolutivo espiritual. Lá nos primórdios, através da ciência, das crenças pagãs. A própria ciência era rudimentar. Né? Começamos a polir pedra, a rachar pedra, né? E fomos evoluindo. Mas Deus vai nos auxiliando. Isso nas nossas escolas. Para que eu curse a terceira série, eu preciso ter cursado a primeira e a segunda. Para cursar o ensino médio, eu preciso ter cursado o ensino fundamental. E assim, então, gradativamente as coisas vão chegando. E chegam em todos os lugares. Mudam as palavras, mudam a cultura, mas as verdades vão sendo espalhadas em todos os lugares. Para nós, cristãos, veio especialmente através do Cristo, mas começa antes lá no povo judeu com os profetas. As verdades começam antes, ou junto com os profetas, começam com alguns filósofos antigos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, nos trazendo lições, nos trazendo informações. Até que veio Jesus, veio Moisés, veio Jesus, veio a doutrina dos espíritos, trazendo recursos que eu creio que são os maiores até hoje. A ponto do Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizer que Deus dirige aos vossos corações. É o Espírito de Verdade falando, não sou eu. Se fosse eu tenho que dizer aos nossos corações, porque eu tenho que me incluir. Deus dirige aos nossos corações através do Espiritismo o supremo apelo, escutai. Mas Moisés, Jesus e a doutrina dos Espíritos foram os únicos apelos divinos. Só para os cristãos, no meio do caminho, tivemos vários outros apelos, outros emissários. Mas os outros povos não são filhos de Deus? Não merecem receber as suas orientações para o encaminhamento de acordo com a sua cultura? Vamos lá para os orientais. Receberam Buda, Maomé e tantos outros. Tantas obras ditas sagradas destes povos, trazidos por tantos emissários divinos. Deus atende a todos. E aí eu passo a pergunta a vocês. São precursores, antes de fazer a pergunta, são precursores para que cheguemos a toda a verdade. Porque a verdade final, que é a conquista da perfeição, a conquista de toda a verdade, ela seria igual para todos. Mas até lá é de acordo com as culturas. E eu pergunto então a vocês, e os povos da América? Não recebiam amparo? Todos recebiam os seus emissários. E aqui eu entro exatamente nos 4 compromissos. Esses 4 compromissos lá no Kennedy, na Avenida Kennedy, lá no Salão de Eventos do Paraná Clube, à época, ele falou dos acordos da vida. Foi o tema que ele usou, foi o título que ele usou, falando desses 4 compromissos. Eu preferi manter o título original. Esses 4 compromissos foram provenientes de um povo que viveu ao sul do México, chamados toltecas. Eles tinham uma linha de pensamento ligado às questões espiritualistas, xamanismo, coisas desse gênero, daqueles povos antigos.
Mas um jovem tolteca, certa feita, insatisfeito com aquilo que as suas crenças traziam, não estava encaixando tudo que ele entendia. Certa feita, dormindo numa caverna, ele percebeu que ele levantava, mas o corpo estava dormindo. Nós espíritas hoje sabemos disso, né? Que quem dorme é o corpo, o espírito anda por aí a perambular, né? Às vezes, perseguido pelos seus inimigos de outras épocas, ou até desta, que também estão dormindo e resolvem persegui-lo, né? Ou então recebendo inspirações, indo para lugares para receber orientações, encontrando os entes queridos que já partiram. Mas a gente não lembra disso. Mas vocês já pensaram, quando você não lembra do sonho, mas quando você acorda perturbado, você já pode imaginar que você teve um pesadelo, que achou alguns inimigos pelo caminho. Quando você acorda alegre, você encontrou alguma coisa boa, ou um ente querido, ou recebeu boas lições da espiritualidade superior. Este jovem, percebendo isso, ele saiu da caverna e olhou para as estrelas. E percebeu, imagina a gente olha a noite estrelada e acha limpo, imagina como espírito a gente olhar para uma noite estrelada. O espírito olhando, eu fico imaginando, que eu ainda não consegui essa proeza, né? Ele saiu e percebeu as luzes, mas percebeu que as estrelas eram consequência da luz, não era a luz consequência das estrelas, as estrelas eram consequência da luz divina. E olhou para suas mãos e percebeu que ele também tinha luz, e não era das estrelas, era dele. Era a luz divina do Deus que estava nele. Ele escreve se essa obra não é uma obra espírita, não é uma obra religiosa, de certa forma ela é religiosa, mas não está vinculada a uma estrutura religiosa organizada. É Dom Miguel Ruiz, que se diz seguidor dessa cultura que veio de boca em boca. E já que você está anotando, isso ali é Dom Miguel Ruiz, os 4 compromissos. Tá? Já vi que você está... Ela... É a habilidade dela, né? Ela ouve e escreve ao mesmo tempo. Eu não tenho essa habilidade, não. Dom Miguel Ruiz, e não tem o royalties dos livros, tá? Dom Miguel Ruiz recebe inspiração que ele contasse aquilo que veio, como muitas culturas vieram de boca em boca, que ele contasse o que este jovem criou para o seu povo. Mas ele contou essa história da luz, que o ser humano é luz, que o ser humano possui em si a divindade, mais de 1000 anos antes de Cristo. Jesus diz, vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. Percebe? A mesma lição chegando em outras palavras, de acordo com a cultura do povo. E assim é Deus oferecendo recursos aos seus filhos de acordo com as suas necessidades. Como oferece a nós, a cada um de nós aqui, recursos de forma um pouco diferenciada, de acordo com a nossa disponibilidade, com a nossa disposição de encontrá-lo. Porque ele nos encontra, ele sabe onde estamos. Ele está com cada um de nós, é nós que não estamos com ele. Então, o jovem tolteca, percebendo isso, ele começou a conversar com o seu povo e algumas pessoas não conseguiam entender. Aí Deus nos manda um cidadão chamado Jesus, entre outros, e o povo não conseguiu entender. Sócrates, Jesus foi executado, Sócrates, da mesma forma anterior a Jesus, foi executado pela intolerância de todas as épocas. Ao invés de eu acompanhar a grandeza daquele que me traz conhecimento, eu tento baixá-lo ou exterminá-lo. Porque aí eu não tenho serviço nenhum, trabalho nenhum mental de buscar evoluir, já sou dono da verdade. Aí vem alguém que me diz que eu não sou dono da verdade, aí é melhor matar. Né? Eu não sou, e eu não sendo dono da verdade, eu perco o poder. Normalmente está muito associado ao poder também. Esse jovem tolteca resolveu reunir algumas pessoas e criou uma cidade chamada Tochacan.
para seguir a orientação que ele criou a partir desta interpretação que ele teve na caverna, quando dormia na caverna. E este povo, essa cidade, passou a ser conhecida pelos povos ao redor e os próprios toltecas como a cidade onde os homens viravam deuses. E por que eles viravam deuses? Porque esse jovem criou 4 compromissos para este povo. 4. 5, né? Fácil. Nós temos aí compromissos só na nossa Constituição. Tem advogado aqui, quantos artigos tem a Constituição? Eu nem sei mais, porque altera tanto, né? Que fazem tanta emenda e coisa. Né? É uma das maiores constituições do mundo. Né? É tanta coisa, né, que a gente acaba nem sabendo a Constituição, que deveríamos saber. Temos outras leis ordinárias, leis variadas, para várias questões para facilitar as nossas relações. Eles tinham 4 compromissos. Claro que deveriam ter as leis para governar a cidade-estado. Mas nós temos tantas leis, e qual é o problema? Deveria ser viver melhores que os toltecas. Né? Deveríamos virar deuses mais rapidamente. Com tantas leis, qual é o problema? Nós não cumprimos. Eles tinham 4 compromissos e cumpriam. Quer ver uma coisa simples, que eu gosto de falar, e até Roberto da Mata, antropólogo brasileiro, ele escreve o livro Fé em Deus e Pé na Tábua, falando do trânsito. Para que servem as leis de trânsito? Para que servem os semáforos, as sinalizações que a gente encontra no caminho? Para facilitar as nossas vidas e evitar desgraças. Aqui em Curitiba, eu creio que não, é a capital, o pessoal mais culto, eu morava em Campo Largo, não tem ninguém de Campo Largo aqui não, né? Normalmente a gente é mais atrasado, né? Agora eu já estou morando em Curitiba, já melhorei um pouquinho. Com todo respeito ao pessoal de Campo Largo. Lá o pessoal cruza sinal vermelho. Aqui não. Né? E quantos dos maiores acidentes dentro de uma cidade, graves, são consequência de furar sinal vermelho. Os graves acidentes dentro da cidade, com vítimas, inclusive, é por conta de um sinal vermelho. Nós não cumprimos. E os toltecas, na sua cidade de Teotihuacan, eram considerados a cidade onde os homens viravam deuses. Porque eles tinham 4 compromissos e cumpriam os seus compromissos. O problema é que nós aqui ficamos muito focados na matéria, nas questões da matéria, e esquecemos daquilo que realmente importa. Claro que nem todos. Nem todos entenderam o jovem tolteca. Nem todos entenderam Jesus. Bem poucos. Até hoje. Mas 90% dos brasileiros vivem nos templos cristãos, mas ainda não entendeu Jesus. Porque entender Jesus não basta saber esse evangelho de cor. É preciso viver. Já falaremos um pouquinho sobre isso, até uma frase dele próprio. Então, essa cidade, eles tinham os iniciados, que eram chamados Nagual. Dom Miguel Ruiz se diz um Nagual. E ele diz o seguinte: primeiro compromisso, e talvez o mais importante de todos. Eu já falei aqui rapidamente em outras palestras, só citei os compromissos, não entrei em detalhes. Primeiro compromisso, tenha a sua palavra impecável. Olhando assim, só fazendo uma reflexão, quanto por cento das confusões que nós arrumamos no mundo das nossas relações, estão por conta da palavra mal colocada? Você é tão pessimista, mas 80% dos problemas são por conta de palavras mal colocadas, inapropriadas, inadequadas. Tenha a sua palavra impecável, ou seja, sem pecado. O que é pecado? O que é pecado? É uma coisa pesada em nossos ombros, né? Um casal resolveu comer uma maçã milhares de anos atrás, a gente está pagando a conta até hoje. Pecado é um desvio em relação à lei de Deus. É um desvio em relação à lei. É um não cumprimento da lei. Não pecar é cumprir a lei.
Onde está a lei? Segundo 621, falei há pouco, gravado na consciência. Nós temos a lei divina em nós, nós precisamos usar essa lei que está em nós. Nós precisamos abastecer a consciência para despertar essa lei que está lá dentro. Então, as nossas relações ficam por conta das palavras mal colocadas, pecaminosas, perturbadas, que corrompem. Palavra é energia, diz Dom Miguel Ruiz. Palavra constrói. E ele mesmo cita a passagem da Gênesis. No início era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e Deus era o Verbo. Ou seja, o Verbo, simbolicamente, a palavra, a ação divina. Então, a palavra impecável é aquela que está coerente com a lei, é aquela que está construindo o céu. Dom Miguel Ruiz usa exatamente essa expressão. A palavra mal colocada está construindo o inferno. A palavra mal colocada, diz Dom Miguel Ruiz, é a magia negra. A palavra bem colocada é a magia branca. A palavra bem colocada é a palavra do amor. E quando produzimos a energia da palavra, e toda a energia que produzimos, todas as nossas ações voltam para nós mesmos, a cada um segundo suas obras de Jesus. Tudo me é lícito, nem tudo me convém, diz Paulo de Tarso. Portanto, é nessa análise que nós devemos tomar as devidas vigilâncias com as nossas palavras, porque elas produzem efeitos. E, normalmente, efeitos devastadores para os outros, e o que produzimos de devastador para os outros retorna para nós, a cada um segundo suas obras. Tudo volta para nós. A energia que jogamos no espaço retorna para nós. Então, impecável é um desvio em relação à lei, em relação à lei divina. Dito em outras palavras, é lei de causa e efeito. Nós produzimos o bem, recebemos o bem. Produzimos o mal, recebemos o mal. Criamos tempestade e queremos tempo bom. Não é? Eu costumo brincar. Você já viu alguém plantar uma mangueira e colher uvas? Não? Coincidência, eu não encontrei em lugar nenhum ainda alguém que planta uma mangueira e colhe uvas. Você planta mangueira, você colhe mangas. Você quer colher uvas, plante videiras. É isso que Jesus está nos dizendo. É isso que a nossa energia pode produzir. Vamos produzir coisas boas ou coisas ruins com a nossa palavra. Então, Miguel Ruiz usa uma expressão bem interessante de computador, que a palavra mal colocada é como um vírus de computador em nossas mentes. Destrói, corrompe, perturba. E como nós adoramos buscar coisas que nos corrompem. 90% nas redes sociais é lixo. E eu quero crer que 90% na televisão também é lixo. Eu tenho uma implicação com televisão desde a década de 70. Quando comecei a conhecer televisão, eu sempre fui muito apaixonado por livros. E aí você escolhe bem o livro. Na televisão também você pode escolher o que você vê. Mas a gente escolhe futilidades. É mais fácil. Não requer esforço. Para aprender e crescer, requer esforço. Crescimento dói. Exige energia. Então, é preciso que escolhamos. Quando colocamos a palavra de forma atravessada, produzimos mágoa, ódio, rancor, e assim por diante. É uma coisa muito comum nas relações conjugais, principalmente. Não só nas relações conjugais, mas principalmente nas relações conjugais, que é uma coisa terrível. Pela ignorância, chamado ciúme. O ciúme são palavras e comportamentos mal colocados. Ciúme é uma doença. Relação conduzida pelo ciúme não é uma boa relação. Eu até tenho dito, se há ciúme, é preferível não ter a relação. Não manter a relação. Porque ela é desrespeito com a pessoa
objeto do ciúme, ela normalmente ela é distorcida, e vamos ver essas distorções um pouquinho para frente, e normalmente demonstram insegurança de quem sente ciúme. Se você não tem confiança com quem você vive, é melhor não conviver. Melhor não conviver. Portanto, ciúme faz parte dessa colocação doentia que nós temos, que muitas vezes sai pelas palavras, pelas desconfianças e assim por diante. Eu brinco em casa que eu tenho 2 celulares. Um a minha esposa tem acesso, o outro não. Claro que é brincadeira, só tem um celular e ela sabe a senha. Por quê? Porque se não há confiança, não há respeito. E se não há respeito, não há amor. Então é preciso que nós pensemos. E isso vale para as relações, inclusive nas questões de sucesso na vida. Alguém que conquista alguma coisa, a gente merece. Emmanuel, quando ele fala no livro Pão Nosso, o problema de agradar, não sei se eu já fiz uma palestra aqui sobre isso, ele vai dizer exatamente sobre essas questões, dessas desconfianças e dessas interpretações, que devemos ter, antes de mais nada, respeito com a nossa consciência. Se eu não respeito a mim, vou respeitar o outro? A minha palavra mal colocada mostra o que eu tenho dentro de mim. De o que eu tenho dentro de mim. Mas como eu estou falando que Deus manda as lições em vários lugares, com palavras diferentes, eu pergunto, o maior deles, Jesus, maior emissário divino, ele é enviado por Deus para servir de modelo e guia à humanidade, pergunta 625 do Livro dos Espíritos. A resposta a Kardec pelos Espíritos, Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Na original francesa, tem lá, vide Jesus. Mas as traduções normalmente falam Jesus. Resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus falou da palavra, da importância da palavra e do cuidado com a palavra. Naquele momento em que ele e seus discípulos vão fazer uma refeição na casa de um fariseu. Eu até quero crer que Jesus combinou, mesmo que mentalmente, com seus discípulos. Não lavem as mãos. Mesmo que mentalmente, ele tinha poder mental para conduzir. Né? Não lavem as mãos. Por quê? Porque ele precisava oportunizar lições. Ele sabia que seria cobrado. E foi. Seus discípulos não lavam as mãos para comer o pão como está na lei. Qual foi a resposta de Jesus? O que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, é o que sai. E o que sai? Palavras. Cuidemos das nossas palavras. É o primeiro compromisso dos toltecas. Outro dia, eu estava vindo de Campo Largo, quando morava lá, para Curitiba, acho que uns 8 anos atrás, para fazer uma palestra, e na minha frente tinha um caminhão. Teve aquelas frases de caminhoneiro, uma cultura boa, algumas, outras nem tanto, né? Mas eu gosto de ler. E aí estava escrito: o mal do homem é. E tinha um desenho estranho no lado. Eu acelerei um pouquinho para alcançar e enxergar o desenho. Entender o desenho, de qual é o mal do homem. Fiquei curioso. Curiosidade faz parte das nossas vidas para aprender. Né? Às vezes, não só para aprender, né? Às vezes a curiosidade mata. Mas o desenho era uma boca com a língua de fora. Na cultura dos caminhoneiros também a palavra é um problema. Eu até costumo dizer que algumas pessoas têm a língua tão comprida que precisa usar uma cestinha assim para andar, né, para não tropeçar nela. Né? Que a língua seja comprida para falar o bem, para falar o mal, que fique conosco. E é nessa direção que Jesus nos propõe. O que faz mal ao homem é o que sai, não é o que entra. O que convém e o que não convém, de acordo com as consequências que pode produzir.
Esperamos do outro, muitas vezes nas relações, aquilo que não combinamos. Como diz a minha esposa, o combinado não custa caro. Então, aquilo que não está nos contratos não vale. Né? Como a gente adora criar regras sem combinar. Ah, mas nós não combinamos. Né? Ah, não combinamos que eu não podia roncar. Né? Devia ter combinado antes. Né? Que a gente teria decidido antes se continuava ou não. Né? Aí você ronca, ronco, então não vai dar. Né? Ou então vamos ficar em quartos separados. Né? Ou seja, o combinado não custa caro. A palavra produz energia, positiva ou negativa. Vamos lembrar algumas? Hitler, apenas com a palavra, pegou um povo inteligente, dos mais inteligentes, e levou a uma guerra mundial. Com a palavra. Sócrates, com sua palavra, trouxe grandes lições. Tanto que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo algumas passagens de Sócrates e Platão como precursores do cristianismo. Francisco de Assis. E outros tantos, e especialmente Jesus. Sócrates e Jesus não deixaram nada escrito, só o uso da palavra bem colocada, aproveitando as oportunidades e criando oportunidades. Eu até, como eu disse, eu até acredito que esse assunto de não lavar as mãos foi combinado, direta ou indiretamente, para criar oportunidades. E normalmente, quando usamos a palavra, ela volta para nós, essa energia. Se usamos mal, volta pesada. Se usamos bem, ela faz bem. A escolha é nossa. Então, que tomemos cuidado com a nossa palavra e lembremos daquela passagem: orar e vigiar. Orar para elevar os nossos pensamentos e vigiar para cuidar aquilo que produzimos, só com a palavra, mas com tudo. O segundo compromisso dos toltecas: não leve para o lado pessoal. Quanta coisa que nós não compreendemos, que não enxergamos do outro, porque nós não sabemos nem de nós tudo, queremos saber do outro. E aí o outro diz alguma coisa, nós levamos para o lado pessoal. Não vai com a minha cara. Já tira conclusões. Né? Leva para o lado pessoal. O próprio Divaldo fez uma palestra e contou essa história, e Dom Miguel Ruiz também conta essa história no seu livro Os Quatro Compromissos. Que uma mãe, chegando do trabalho, uma cientista, com muita dor de cabeça, a filha adolescente estava a cantar. E aquela cantoria, aquela alegria toda dela perturbava a dor de cabeça. E a mãe disse: para com essa voz horrível. E daí? A filha concluiu que a voz dela era horrível. Levou para o lado pessoal e tem uma outra colocação aqui. Leva para o lado pessoal e tira conclusões. Tirou conclusões. O terceiro compromisso é não tire conclusões. Eu vou usar os dois aqui nessa referência. Não tire conclusões. Sua voz é horrível. Não pare de cantar com essa voz horrível. Ela tirou conclusões. Nunca mais cantou. Precisou de terapia depois para voltar a cantar. Porque ela assumiu como sendo verdade. Levou para o lado pessoal e tirou conclusões. É o terceiro compromisso dos toltecas. Não leve para o lado pessoal e não tire conclusões. Você e levar para o lado pessoal, como diz Fred Luskin. Luskin é com U. Luskin é Frederic, na verdade, ele assina os livros como Fred Luskin. O poder do perdão.
Se precisamos perdoar, é porque nos magoamos. E o primeiro ingrediente para a mágoa é levar as coisas para o lado pessoal. Aí depois a gente tira conclusões as mais absurdas e, a partir daí, nós passamos a sofrer com aquilo. Essa filha sofreu, parou de cantar. Se você gosta de sofrer, diz Fred Laskin, facilmente vai encontrar quem o ajude. Se você gosta de sofrer. Então, quem tem que fazer a seleção, não levar para o lado pessoal, não tirar conclusões, somos nós mesmos. Nós temos que analisar a situação. Se essa filha, ao invés de levar para o lado pessoal e tirar conclusões, ela esperasse um pouco, as coisas acalmarem e conversasse com a mãe, você acha verdadeiramente que minha voz é horrível? A mãe ia ficar até surpresa, que ela nem é capaz de nem lembrar que ela falou isso. Porque ela falou no auge de uma dor de cabeça, de uma situação ruim. Não é? Às vezes a gente passa, né? Tem que tomar cuidado, e a vigilância. Você passa num shopping, olha para uma pessoa, uma moça bonita, um homem, né? Ela sorri. Ah, tá aqui de mim. Hã? Não, você levou para o lado pessoal o sorriso e tirou conclusões. Não, ela só pode ter sido gentil. Né? As pessoas são gentis, às vezes. Às vezes, né? Às vezes. Eu tenho uma história pessoal. Pessoal não, mas do meu avô. Já desencarnado em 84. Mas ele andando na rua, já, velhinho. Faleceu, desencarnou com 83 anos. Ele era de 1901. Passou na rua, passou num ponto de ônibus. E tinha um grupo de pessoas conhecidas que conheciam ele. Mas ele estava tão distraído que ele não viu. Aí alguém falou, esse velho ficou rico, não olha mais os amigos. Ele ouviu, voltou, pediu desculpas. E respondeu, rico eu sou, sempre fui. Dinheiro não tenho. Mas eu tenho uma grande família e saúde. Ou seja, ele não pegou aquilo para ele. Ele voltou e foi resolver. Quantas vezes nas nossas relações nós pegamos para nós e não paramos para conversar, para analisar os fatos, para trocar uma ideia? Porque se você procura esclarecer um pensamento, um julgamento que é inadequado, mas um julgamento, não devemos julgar, mas que seja um julgamento, uma crítica, às vezes necessária para o seu próprio crescimento, vindo da pessoa apropriada, no momento apropriado, no espaço apropriado, vale a crítica. Capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trata sobre isso. Nas três últimos itens, ele formula perguntas, onde não tem muita pergunta no Evangelho. Mas no capítulo 10º, tem 3 perguntas que ele responde, pergunta sobre a crítica, e São Luís Espírito responde. Então, alguém te apresenta uma crítica. Você senta para conversar. É isso mesmo que você pensa? Será que é isso eu sou? E também faz uma olhadinha para você mesmo. Será que não é isso mesmo? Será que é isso que eu estou mostrando? E aí eu facilito no diálogo as relações. E se eu tiro conclusões, levo para o lado pessoal, normalmente eu derrubo o beiço. Né? O mínimo. No mínimo. Fica de mal. Um mês, uma semana, e assim por diante. Essa filha ficou anos sem cantar. Até que ela fez terapia e o terapeuta ou a terapeuta questionou se ela acreditava mesmo que a voz dela era horrível. E definiu e mostrou para ela que a voz não era horrível. Ela precisou de tratamento porque levou para o lado pessoal e tirou conclusões. E nós fazemos isso com muita frequência. Quando compreendemos essas coisas, perdoar fica mais fácil. Quando nós compreendemos o outro, a fragilidade do outro, quando nós percebemos que o outro pode não estar bem, ao invés de levar para o lado pessoal e tirar conclusões, nós vamos conversar e oferecer ajuda.
está acontecendo? Você não é normal assim. O que aconteceu? Você não estava bem ontem? Você estava atravessado ontem? Aconteceu algum problema? Alguma dificuldade? Ao invés de reclamarmos e ficarmos de mal, de bem subirado, procuremos esclarecer. Isso facilita as relações, facilita a compreensão e facilita o perdão. Tira de nós o sentimento de culpa, de vítima. Nós adoramos o sentimento de vítimas. Temos que parar com o vitimismo, buscar a compreensão, entender a nós mesmos, entender a vida e entender o que já conquistamos e o que nos falta conquistar. E, às vezes, aquilo que alguém nos traz numa boa conversa pode facilitar o nosso próprio crescimento e pode evitar conflitos. Tenha a sua palavra impecável, não tire conclusões, não leve para o lado pessoal e não tire conclusões. E o outro compromisso, o quarto, que engloba todos esses também, porque a sua ação está conexa com estes outros três. Dê o melhor de si. Aquilo que vamos fazer, façamos bem feito. Façamos com disposição. Assumamos os nossos compromissos, principalmente nas relações mais variadas que temos, no ambiente de trabalho, no lar, principalmente no lar, no ambiente de trabalho, em todos os lugares. Procuremos dar o melhor de nós. Eu gosto de exemplos simples. Eu pergunto aqui, quem gosta de lavar a louça? Levanta a mão. Uma, duas, coisa rara. Olha, que maravilha. Gosta de lavar louça, que maravilha. Que bom, pouca gente. Mas é que os outros usam louça descartável, que eu não gosto de lavar. E se não usa louça descartável, mesmo não sendo descartável, os outros joga fora, é isso? É isso, não? Lava? Ah. E é melhor lavar sorrindo ou reclamando? Lamentando. Tem um fator importante nisso aí. Se eu tenho louça para lavar, é porque tive comigo. Tanta gente que não tem louça para lavar neste mundo. Ou tem uma vez por dia. Ou uma vez a cada 2 dias. Então, nós temos que ser gratos por ter a louça para lavar e lavar com disposição. Com carinho, com gratidão, porque temos comido. Por a maneira com que a gente olha para a vida, para o mundo, é que nós vamos agir. É a aplicação na prática das lições que recebemos. Os toltecas praticavam esses 4 compromissos. E ao praticar, você percebe que se a gente pensar, depois reflete um pouquinho nesses 4 compromissos, vocês vão ver que 90 e poucos por cento dos nossos problemas somem nas nossas relações, em todos os ambientes, em todos os lugares. 4 compromissos. E todos eles vamos encontrar no Evangelho de Jesus. Por isso eu tenho dito muitas vezes que não precisa saber o Evangelho de cor. Tem gente que sabe de cor, ou seja, pessoas que sabem o Evangelho de cor, e não tem problema nenhum saber de cor, tá? Não estou julgando isso. Alguns sabem de cor e andam com ele debaixo do braço. Já cheguei a pensar se eles decoravam pelas axilas. Não, eles leem. Leem. Quem decora, lê, estuda. E não tem problema nenhum. E onde está o problema? A falta da prática, da vivência. Não só para esses que decoram, para aqueles que não decoram também. Para aqueles que já sabem algumas lições de Jesus, falta a prática. Se sabeis, diz Jesus, da verdade, bem-aventurados sois se fizerdes. Se conhecereis a verdade, bem-aventurados sois se fizerdes. Estou procurando aqui, não sei onde eu escrevi, eu sei que eu escrevi isso. Né? Ah, está aqui. Se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Está em João 13, 27.
é fazer, é viver. E se buscarmos viver esses 4 compromissos, nós estaremos cumprindo uma lição de Jesus, a regra de ouro: fazer aos outros o que gostaríamos que a nós fosse feito, e não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que a nós fosse feito. 4 simples compromissos, simples na sua explicação, mas difícil na sua vivência. Porque nós temos ainda enraizado em nós a dificuldade de buscar o crescimento. Preguiça mental, muitas vezes. Estou falando nós de uma maneira geral, a humanidade, não estou julgando ninguém. Tá? Então, nós precisamos caminhar nessa direção de colocar em prática aquilo que já sabemos. Que até digo, às vezes, nós espíritas demos azar de ser espíritas. Né? Azar. Uhum. A quem muito foi dado, muito mais será cobrado. É óbvio. Tá? Então, o que temos que buscar? Colocar em nossas vidas aquilo que já temos ao nosso alcance. Os recursos já estão disponíveis. Deus dirige aos vossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo: escutai. Se é o supremo apelo, tudo o que precisamos está ao nosso dispor. Com o auxílio da tecnologia, não dá para dizer que nós não temos à nossa disposição. Não dá para dizer que não entendemos Jesus. Porque se entendermos a regra de ouro e colocarmos em prática, já resolvemos boa parte dos problemas e das dificuldades. Mas o ideal é que façamos aquilo que Bezerra de Menezes nos propõe. Conjuguemos o verbo amar, servir e perdoar em todos os tempos e modos. Conjuguemos os verbos amar, servir e perdoar em todos os tempos e modos. Depois, tempos e modos, se alguém não lembra de português, eu explico. Agora não dá mais tempo. Sim. Mas todo mundo entende. Conjugar em todos os verbos servir, amar e perdoar em todos os tempos e modos. E esse é o caminho para a nossa felicidade. Esse é o caminho para um mundo melhor. Depois, no item 41 do livro Pão Nosso, vocês podem encontrar lá um texto de Emmanuel chamado Do Futuro. É utopia. Então, o nosso pensar de hoje é utopia. Mas se agirmos desta forma, com amor, um dia chegaremos a esse futuro. Agradeço a Deus a oportunidade de repetir com vocês, a casa pelo convite e a vocês pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.